Imagens em sequência do plenário do STF, microfones, poltronas dos ministros e do público, brasão da República Dourado, no centro, grandes julgamentos do STF. Apresentadora Flávia Metzger. Em tempos de pandemia, até onde vai a autonomia de estados, municípios e do Distrito Federal? A Constituição determina o federalismo, mas a Confederação Nacional de Saúde questionou o dispositivo da lei que permite a gestores locais requisitarem bens e serviços sem o controle da União. A Lei 13.979 foi sancionada em fevereiro desse ano e trata de medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública provocada pela pandemia da Covid-19. A requisição é um dos atos discriminados. O questionamento feito pela Confederação Nacional de Saúde chegou ao Supremo Tribunal Federal por meio da ação direta de inconstitucionalidade 6362. E é o que vamos mostrar no Grandes Julgamentos de hoje. Ação direta de inconstitucionalidade 6.362. Ministro Dias Toffoli, presidente do STF, 2 de setembro de 2020. Sendo requerente, Confederação Nacional de Saúde, hospitais, estabelecimentos e serviços. O relator, ministro Ricardo Lewandowski, ressaltou que a ação estava originalmente no plenário virtual, onde já contava com o apoio dos ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Mas houve um pedido de destaque e o julgamento foi pautado para a sessão presencial. O ministro relembrou, então, o teor de seu relatório. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade. Ricardo Lewandowski, ministro do STF. Cautelar, ajuizada pela 2 de setembro de Confederação 2020. Nacional da Saúde, CNS, com o objetivo de conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 3º, caput 7 e parágrafo 7º, 3 da Lei 13.979 de 2020. Eu vou me resumir, senhor presidente, a dizer simplesmente o seguinte, porque os argumentos estão no voto que enviei às vossas excelências e também nós ouviremos agora, claro, as razões de defesa que serão enunciadas a partir desta nossa tribuna virtual. Eu direi apenas o seguinte: a requerente sustenta, em síntese, que cabe ao Ministério da Saúde coordenar as medidas de requisições administrativas previstas no artigo 3º, 7º da Lei 13.979 de 2020, as quais não podem ser levadas a efeito pelos entes subnacionais antes da realização de estudos e consentimento daquela pasta. Após o relatório, foram ouvidas as sustentações orais. O advogado da Confederação Nacional de Saúde pediu que as requisições fossem feitas de maneira coordenada e que sempre que houvesse conflito, tivessem prevalência a da União ou do ente com maior autonomia. Marcelo Carpenter, advogado da Confederação Nacional de Saúde. Os estruturais da saúde estão tentando ser solucionados 2 de setembro de 2020. Com requisições que devem ser efêmeras, que devem ser excepcionais. Por isso, o pedido de que as requisições sejam necessariamente fundamentadas e utilizadas, que a interpretação seja de que as requisições, numa situação de pandemia, sejam necessariamente o último recurso, sob pena de tornar caótica toda a organização da saúde no Brasil. É essa, essencialmente, a pretensão da CNS: permitir, através da interpretação conforme desta regra legal, à luz das normas constitucionais mencionadas na inicial, permitir a coordenação de requisições que hoje estão competindo entre si e inviabilizando a administração da saúde pública no Brasil. Já o advogado da União pediu o provimento apenas parcial da ação. A Advocacia Geral da União roga pela procedência parcial do pedido. Rafael Ramos, advogado da União. Interpretação conforme a 2 de setembro de 2020. Ao artigo 3º, inciso 7º, parágrafo 7º, inciso 3 da Lei 13.979, apenas para fixar o seguinte: nas hipóteses de sobreposição de requisições oriundas de diferentes unidades federativas, eventuais conflitos devem observar ordinariamente o critério da precedência da contratação. Em casos de superescassez de âmbito nacional, configurada defasagem regionalmente desproporcional do suprimento de bens, deve ser assegurada a primazia à iniciativa federal. A Procuradoria-Geral da República pediu a improcedência da ação por entender válidas as disposições legais. A solução de vários problemas da epidemia Humberto Jaques de Medeiros, vice-procurador-geral da República, 2 de setembro de 2020. É ter não ter os bens necessários, é ter não ter os recursos humanos necessários
que são escassos e que foram medidos para realidades de normalidade e não realidades de anormalidade. Sabiamente, a Constituição confia a algumas autoridades o poder requisitório para poder dar, nestes casos, a certos bens, a leitos, certos bens ou serviços, ou a certos insumos, uma alocação racional e efetiva, não necessariamente presidida pelo poder econômico. A clientela exata, o público certo a receber uma prestação de saúde em uma epidemia, não são os mais afortunados, não são necessariamente os menos afortunados. Há padrões epidemiológicos nessa alocação. E esses padrões são científicos, racionais e estatais, e não são predominantemente estatais, e não são presididos pelo mercado, nem pela prestação privada desses bens confiados àqueles que empreendem economicamente, constitucionalmente lastreados no campo da saúde. A requisição não é um mal, a requisição é um bem. A posição aqui do Ministério Público é pela absoluta suficiência do Sistema Constitucional, do Sistema Único de Saúde, para dar, nos termos da lei, sem nenhuma necessidade de mudança interpretativa ou hermenêutica, o tratamento regular do funcionamento do Estado. Por isso, entende o Ministério Público que a hipótese é de improcedência da presente ação. Posição que também foi defendida no voto do relator, ministro Ricardo Lewandowski. Ante o quadro de uma pandemia... Ricardo Lewandowski, ministro do STF, 2 de setembro de 2020. O qual, por meio do Decreto Legislativo 6 de 2020, reconheceu a ocorrência de estado de calamidade pública, está, entre aspas, demonstrado que no conflito entre os princípios da proporcionalidade, do livre exercício da atividade privada, da transparência com o direito universal à saúde, este deve prevalecer na medida exata para evitar mortes. É que consta daquele primeiro decreto que tratou desta terrível doença que nos assola. Não bastassem todos os argumentos acima expendidos, registro que o plenário dessa Suprema Corte, em matéria de cunho semelhante, ao julgar o agravo regimental na DPF 671, interposto pelo Partido Socialista e Liberdade, que pretendia a requisição de todos os leitos privados e serviços de saúde particulares, não é? Pelo Estado, nesta ADI de minha relatoria, sufragou por unanimidade a tese consubstanciada na ementa que transcrevo abaixo, que é exatamente, em síntese, aquilo que acabo de revelar em meu voto. Portanto, quero dizer que no plenário virtual dessa DPF 671, o plenário, por unanimidade, já analisou e já sufragou a idêntica conclusão a que estou chegando no meu voto. Então, agora, pedindo escusas pelo alongado de meu pronunciamento, eu vou, ao final do voto, dizendo o seguinte: por tudo quanto expus, julgo improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade, mostrando-se, em consequência, inexequível o pedido de suspensão imediata de todas as requisições administrativas já realizadas, que era uma das pretensões também do requerente. Após o voto do relator, a gente vai a um rápido intervalo. Grandes Julgamentos, volta já. Vinheta Grandes Julgamentos do STF. Vinheta Grandes Julgamentos do STF. Apresentadora Flávia Metzger. Estamos de volta com Grandes Julgamentos. O programa de hoje mostra a análise da ação direta de inconstitucionalidade 6362. Nela, a Confederação Nacional de Saúde questionou a validade de dispositivo da Lei 13.979, de 2020, que permite a gestores locais requisitarem bens e serviços sem o controle da União. Pedido que foi julgado improcedente pelo ministro Marco Aurélio, que adiantou seu voto. Marco Aurélio, ministro do STF, 2 de setembro de 2020. Participo já de início, adiantando inclusive meu convencimento, acompanhando Sua Excelência o relator no sentido da improcedência do pedido inicial e o cumprimentando pelo voto proferido. O
voto seguinte foi do ministro Alexandre de Moraes, que, assim como já havia feito no plenário virtual, acompanhou integralmente o relator. Para o ministro, é preciso fortalecer as regras do federalismo presentes na Constituição. Uma preocupação no federalismo mais centrífugo. Alexandre de Moraes, ministro do STF. Porque federalismo em estados 2 de setembro de 2020. Brasil, em países grandes, federalismo é sinônimo também, como bem ressaltou Sua Excelência, de democracia. São vários centros de poder contrabalanceando o poder central, para que haja aqui um balanceamento. E, nesse caso, claramente, o federalismo participativo, a questão da possibilidade ou não legal, e Sua Excelência bem colocou, essa possibilidade de requisição legal existe há muito tempo. A previsão constitucional e a regulamentação. No âmbito de cada uma das esferas da federação, não afeta, a meu ver, o federalismo participativo, a cooperação necessária entre os entes federativos. Na DPF 672, assim como os demais ministros, tive a oportunidade de falar sobre essa distribuição de competências, então não vou cansá-los repetindo, acompanhando integralmente o eminente ministro relator, porque também aqui entendo que não cabe uma interpretação conforme, porque não há conflito de interpretações, não há um espaço conflituoso de interpretações, uma a favor, outra contra a Constituição. Aqui é uma única interpretação, a interpretação da lei, a interpretação que leva em conta o federalismo e leva em conta o interesse predominante de cada um dos entes federativos. O ministro Edson Fachin também manteve a posição já sustentada no plenário virtual. Como o eminente ministro relator já indicou o início, Edson Fachin, ministro do STF, 2 de setembro de 2020. Integralmente ao início da votação do feito que se encontrava no plenário virtual. E aquela compreensão se mantém, entendo que Sua Excelência, de modo, pelo menos ao que consigo focalizar, de modo exemplar, escorreito e acutíssimo, aplicou ao tema um conjunto de lições doutrinárias e jurisprudenciais sobre o federalismo brasileiro e a compreensão da divisão das competências, nos honrou com a citação do voto na ADI 6341, aonde esta ordem de ideias restou exposta. Portanto, senhor presidente, como já houver acompanhado Sua Excelência, tenho a honra de reiterar os meus cumprimentos ao eminente ministro relator, ministro Ricardo Lewandowski, e reiterar aqui o meu voto que integralmente segue o voto de Sua Excelência, o eminente ministro relator. Para o ministro Roberto Barroso, as restrições que devem ser feitas às requisições já se encontram detalhadas na Constituição, motivo pelo qual ele também votou pela constitucionalidade da lei. As políticas públicas que dizem respeito à proteção da saúde Roberto Barroso, ministro do STF, de competência comum 2 de setembro de 2020. Da Federação, na linha do que prevê de maneira expressa o artigo 23, inciso 2 da Constituição. É competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios cuidar da saúde. Portanto, a lei nada mais fez do que especificar uma competência comum que já se encontra na Constituição em matéria de saúde pública. A submissão dessa competência que a Constituição confere a estados e municípios e ao Distrito Federal, esta competência que a Constituição confere é uma competência por direito próprio e, portanto, não pode estar subordinada, em linha de princípio, a uma prévia autorização do Ministério da Saúde, que é um órgão da União. Evidentemente, se o Estado, para exercer a sua competência, depender da autorização de um órgão federal, autônomo ele não será. A autonomia é precisamente a capacidade de decidir livremente dentro do espaço que tenha sido adequadamente demarcado. E no tocante
a necessidade de manifestação do requisitado, do requisitando, também me parece que se viola a disciplina constitucional da requisição, que está prevista no artigo 5º, inciso 25. No caso de iminente perigo público, porque esse é o pressuposto da requisição legítima, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. A expressão, ou a cláusula geral iminente perigo público, como regra, é incompatível com prévia manifestação. Se é iminente é porque você não pode aguardar um procedimento de natureza contraditória. O ministro ressaltou ainda que, apesar de não dependerem de autorização do Ministério da Saúde, as requisições devem ser bem fundamentadas. As requisições administrativas realizadas por estados, municípios e Distrito Federal, Roberto Barroso, ministro do STF, da pandemia causada pela Covid-19, 2 de setembro de 2020, independem da oitiva do atingido ou de prévia autorização do Ministério da Saúde, mas pressupõem, nos termos da lei, evidências científicas e motivação, observado o princípio da proporcionalidade. É como voto, presidente, acompanhando o relator pela improcedência. O Grandes Julgamentos faz mais um breve intervalo. Na volta, você acompanha o voto dos demais ministros e a conclusão do julgamento. Até já. Vinheta Grandes Julgamentos do STF. Vinheta Grandes Julgamentos do STF. Apresentadora Flávia Metzger. O Grandes Julgamentos está de volta. Nesse último bloco, você acompanha a conclusão da análise da ação direta de inconstitucionalidade 6362. Em debate, parte da Lei 13.979, que permite a gestores locais requisitarem bens e serviços sem o controle da União. Até agora, você acompanhou os votos dos ministros Marco Aurélio, Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Roberto Barroso. Todos votaram com o relator pela improcedência da ação, corrente que também foi seguida pela ministra Rosa Weber. Rosa Weber, ministra do STF, 2 de setembro de 2020. Acumulação e dita o desenho de um sistema cooperativo que almeje proporcionar aos indivíduos da sociedade uma existência digna e sadia. Também pontuo, como fez o eminente relator, a imprescindibilidade da motivação, com fundamentação fática e técnica idônea a demonstrar o perigo público e o caráter proporcional da medida como forma de enfrentamento do contexto pandêmico. Já pela faceta subjetiva, é indene de dúvidas que cabe à União Federal implementar a coordenação de medidas do Sistema Único da Saúde, do SUS, como deflui do artigo 16 da Lei 8080 de 91. A interpretação sistemática desse dispositivo evidencia o seu caráter descentralizador, que mantém na União ações de planejamento, coordenação e avaliação como incentivo à atuação de estados e municípios em respeito às respectivas competências. Tanto a Lei 8080 de 90, como a lei impugnada, a 13.979 de 2020, traduzem genuíno respeito ao federalismo cooperativo do Brasil em reverência ao texto constitucional. Quanto ao federalismo e à distribuição de competências entre os seus entes, impõe-se a observância ao sistema delineado pela Constituição Federal, uma forma de manutenção do nosso ordenamento democrático e do Estado de Direito. Aqui eu me reporto às ADIs, a 6341, relatoria do ministro Marco Aurélio, 3470, sobre a minha relatoria, recurso extraordinário também, 124, 1.247.930, AGR, relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que juntamos a primeira turma em 13 de março do corrente ano. O policentrismo há de iluminar, sim, senhor presidente, a atuação estatal na adoção de medidas voltadas ao combate da pandemia do novo coronavírus e, por consequência, a preservação da saúde. As diversidades presentes na realidade dos diferentes estados e municípios deste país continental
sobrelevam na avaliação dos requisitos ensejadores das requisições administrativas a serem expressamente, como disse, motivadas pelo gestor em ato passivo de controle judicial. Para o ministro Luiz Fux, a dependência de prévia autorização do Ministério da Saúde seria uma burocracia desnecessária. Por isso, ele também negou o pedido da ação. Luiz Fux, ministro do STF. 2 de setembro de 2020. Ministério da Saúde, ela carrega o poder decisório dos demais entes federativos e afronta completamente a autonomia dos estados. De forma evidente, inserindo uma burocratização evidentemente desnecessária na atuação dos órgãos de saúde. O caráter de urgência íncito a esse instrumento das requisições administrativas de bens e serviços não se coaduna com procedimentos longos e ineficientes. A própria Constituição, como aqui já foi destacado antecedentemente, ela exige o binômio iminência e perigo público. Por outro lado, a legislação que traz essa dependência, esses condicionamentos, estão em contradição exatamente com as posturas da própria Corte dos casos de litígios constitucionais em matéria de competências comuns. Isso é, senhor presidente, que a crise do Covid trouxe, assim, digamos assim, para o Supremo uma tarefa dificílima, que é adotar medidas de exceção dentro de um Estado de direito, mas que efetivamente tem sido, digamos assim a atuação do Supremo Tribunal Federal, ciente de que as regras constitucionais foram estabelecidas para momentos de normalidade. Então é preciso empreender-se essa belíssima interpretação terminológico-sistêmica que o ministro Lewandowski levou a efeito, no caso exatamente de se conciliar essa medida excepcional dentro do estado de exceção. Mercedes já temos assentado que quando o núcleo essencial é a saúde, a competência é concorrente. Então, entendo que no caso subexame cumpre a nossa corte consagrar aquilo que o ministro Lewandowski fez com excelência, que é a relevância do federalismo cooperativo e reconhecer mais uma vez que os direitos fundamentais, a vida e a saúde de milhões de pessoas se sobrelevam aos interesses financeiros de alguns particulares que, diga-se de respeito, têm se curvado diante desse flagelo que se abateu sobre o nosso querido país. Também para a ministra Carmen Lúcia, a Constituição é clara quando trata da autonomia em casos de requisição. Carmen Lúcia, ministra do STF, 2 de setembro de 2020. Tratou da matéria de uma forma especialmente feliz, todos os votos de Sua Excelência são assim, porém, ao envergar a questão da federação, a necessidade de essa competência comum ser integralmente cumprida pelos entes da federação, sem qualquer eivomaculatizar as normas questionadas da Lei 3.979. E ainda em respeito ao próprio Instituto da Requisição, que tem a característica que se quis esvaziar com o pedido formulado nesta ação. Ou seja, a requisição, diferente da desapropriação, não retira o direito de propriedade, apenas afeta o uso da propriedade por uma contingência específica para que, posteriormente, se houver dano, se possa deixar indene aquele que foi retirado do uso temporário. Se for ao direito brasileiro, vai se ver que, por exemplo, e cito em meu voto, Seabra Fagundes fazia esta referência expressa. O que se infere dos textos constitucionais e da legislação especial, afirmava o ministro Seabra, é que as requisições civis, notadamente oportunas em casos de perigo público iminente, tal como referente à saúde pública, restringem-se ao direito de uso. Portanto, não há nada de diferente no que foi feito por esta lei. Acho até, senhor presidente,
que, se não tivesse essa lei, as requisições, neste caso de calamidade pelo novo coronavírus, poderiam ser adotados pelos entes da federação. Portanto, como foi dito pelo ministro relator, não há necessidade de qualquer interpretação que conforme a norma à Constituição, porque não há outra interpretação que a Constituição permita, a não ser esta que foi questionada na presente ação. Estou fazendo juntada de votos, senhor presidente, e, como disse, acompanhando o voto do ministro relator no sentido da improcedência da ação. O ministro Gilmar Mendes também votou pela validade da legislação, mas enfatizou que as requisições devem atender ao princípio da proporcionalidade. Só Gilmar Mendes, ministro do STF. A requisição 2 de setembro de 2020. Se atendido ao requisito da proporcionalidade, na acepção da necessidade, da adequação e da proporcionalidade em sentido estrito. Por isso que eu estava aventando a hipótese de até mesmo encaminhar na linha de uma interpretação conforme. Mas diante já do massivo apoio tido pelo voto do eminente relator e considerando que ou pelos fundamentos ou pelos obter dicta nós temos de alguma forma limitação à ideia e à necessidade de procedimentalização, essa matéria carece de ser procedimentalizada para, de fato, balizar essas situações, seja entre os entes que vão eventualmente exercer essa atividade, e eu digo, esse problema poderia ser facilmente, ou pelo menos não de forma tão dificilmente resolvida, se, de fato, tivesse havido um mínimo de cooperação ou de materialização daquilo que está na Constituição, a propósito do SUS, que é a acepção mais clara e que não está sendo realizada por uma perversidade política, diga-se de passagem, por um desvio de conduta política. Se o Ministério da Saúde estivesse cumprindo bem o seu papel, uma parte dessa discussão estaria resolvida, que é a questão do federalismo cooperativo. Por isso, eu quero deixar pelo menos assente no meu voto que, além de se inspirar e se balizar pelo princípio da proporcionalidade, presidente, aqui se tem que observar também que não há primazia ou hierarquia do poder de requisição dos entes federativos. Por isso, fazendo essas ressalvas ou essa ênfase na fundamentação, eu vou acompanhar o eminente relator. O voto do ministro Dias Toffoli confirmou a unanimidade do julgamento. Eu também cumprimento o belíssimo voto do ministro Ricardo Lewandowski e todos os votos aqui proferidos. Ministro Dias Toffoli, presidente do STF. 2 de setembro de 2020. Para fins de testemunho, que na presidência do Supremo chegam várias suspensões de liminares, porque em casos de requisição, muitas vezes há a busca do judiciário, como é normal acontecer. E há decisões judiciais que chegam até o Supremo. Então, essas questões, elas acabam muitas vezes por serem judicializadas e vindo, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal. Pois bem, proclamo o resultado. A questão de ordem eu já proclamei, agora proclamo o resultado do julgamento da ação direta. Por unanimidade, foi julgada improcedente a ação. Com a decisão do STF, as requisições administrativas de bens e serviços realizadas por estados, municípios e Distrito Federal para o combate ao coronavírus não dependem de prévia análise nem de autorização do Ministério da Saúde. Mas os ministros ressaltaram que tais requisições devem se fundamentar em evidências científicas e serem devidamente motivadas. O Grande Julgamentos de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Você pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou no nosso canal no YouTube. Tchau!
tvjustiça.jus.br, youtube.com/TV Justiça Oficial. Créditos finais. Direção Betânia Vitor Veiga. Produção Joyce Pires. Cabelo e maquiagem Jussara Paixão. Figurino Thalita Oliveira. Apresentação e edição de texto Flávia Metzger. Cinegrafia Lúcio Ribeiro. Assistência técnica Josenildo Júnior. Iluminação Luiz Moura e Ítalo Cândido. Operação de áudio Jonathan Alves. Edição de pós-produção Dácio Araújo. Videografismo Leonardo Veloso. Audiodescrição Visuáudio. Roteiro Ana Luísa De Franco. Narração Vinícius Souza. Núcleo de programação Rosa Wazem. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social STF. Realização TV Justiça Essencial 2020.